Foi com muito gosto que aceitei o convite para aqui estar. É a primeira vez que participo no Congresso da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. Espero que não seja a última. Venho aqui falar-vos dos média enquanto lugares de encontro. Não sem antes vos dizer que, quando os perspectivamos a partir do campo do jornalismo, eles são, sobretudo, lugares que espelham desencontros, discussões musculadas, divergências insanáveis, guerras ou conflitos sem fim. Este tipo de acontecimentos terá sempre de integrar a agenda mediática. Seguem valores notícia estruturantes do jornalismo: a relevância, a ruptura, o inesperado. Vejamos, por exemplo, a manchete do Jornal de Notícias desta semana. Segunda-feira. Ainda falta colocar 2.000 professores. Terça-feira. Matou mulher e filha à facada por ciúmes. Quarta-feira. 18% dos jovens já se encontraram com estranhos. Quinta-feira. Português apanhado nos Estados Unidos a lavar milhões para a máfia. No dia de hoje. 500 mil processos ainda fora dos sítios. Poderemos, é certo, discordar do modo discursivo com que os factos são apresentados. Mas há algo aqui inegável. Trata-se da vida real, daquela que se esconde em lugares de grande visibilidade ou se destapa em espaços recônditos. São, acima de tudo, meus amigos, factos. Factos de interesse público que importa noticiar e debater de forma rigorosa, multiplicando visões que nos ajudem a perceber que mesmo aquilo que parece evidente encerra em si uma enorme complexidade. Ora, o jornalismo que hoje existe em Portugal não pode promover um encontro pleno com o real que noticia. Porque há problemas que asfixiam as empresas, as redações, os jornalistas. Enunciamos 3. Primeiro, há hoje uma agenda noticiosa saturada em torno dos mesmos tópicos. Não existe nos média portugueses uma tematização diversificada, atrativa para quem lê, ouve ou vê notícias. Constroem-se peças que se replicam em vários órgãos de comunicação social, muitas vezes decalcadas do mesmo despacho das agências noticiosas, sem que nada seja acrescentado àquilo que já se sabe. É preciso, pois, criar uma outra agenda que persiga temas que estruturam a vida de todos os dias. 2. Há hoje uma enorme e grave crise financeira nas empresas jornalísticas. Os jornalistas não são pessoas livres e isto constitui hoje um incalculável perigo para a democracia. Hoje, os média vivem com fortes dependências das receitas publicitárias, em que a perda de um anunciante pode fazer periclitar a estabilidade financeira de um projeto. Isto significa que a distância entre o departamento de marketing e as redações encurtou-se muitíssimo e isto está a impedir que o jornalismo se constitua como campo privilegiado de vigilância do poder ou dos poderes. Vigia-se quem ameaça a estabilidade de uma empresa? A resposta é óbvia. E os cidadãos deveriam ter medo disso. Muito medo. Não há aqui soluções miraculosas. Ajudaria a haver uma opinião pública mais ávida de informação de qualidade, mais compradora de conteúdos informativos, mais desperta para a verdadeira importância dos média, mas ajudaria igualmente que a economia retomasse algum crescimento para tornar possível a multiplicação dos investidores em publicidade. Só este contexto tornaria os média lugares mais imunes às ditas censuras invisíveis. 3. Há uma ditadura determinada por fontes organizadas que tentam, por vezes a todo custo, impor uma agenda ou a sua versão dos factos. É positivo, muito positivo, as instituições se preocuparem com a comunicação interna e com a comunicação externa. É de salutar que se desenvolvam aí comunicações estratégicas para posicionar uma determinada marca. Mas é de todo censurável
que se lute por impor pseudo-acontecimentos sem qualquer relevância que, quando transpostos para o formato jornalístico, mais parecem propaganda. É certamente questionável a repetição no espaço mediático dos mesmos protagonistas, sem que estes apresentem dados novos ou sugiram outros ângulos, outro framing, como nós dizemos no estudo das ciências da comunicação, que melhor expliquem a atualidade. Mais questionável será a acentuada tendência para construir peças sustentadas em fontes anónimas, ou, na maior parte dos casos, em fontes não identificadas, ou seja, não totalmente anónimas. Sabemos que são do partido A ou B, ou próximas do Primeiro-Ministro, ou do Presidente da República, mas oculta-se o nome. Essas fontes lá vão impondo no espaço público uma versão dos factos ou medindo reações da opinião pública, dando às fontes oficiais toda a margem para recuarem naquilo que foi apresentado como inequívoco. O universo do boato vai assim se impondo. De tudo isto, resulta muitas vezes um discurso jornalístico pouco rigoroso nos factos que noticia, incompleto nas versões que exibe, mutilado nas explicações que apresenta. Sabemos dizer que muita coisa acontece, mas frequentemente tornamo-nos incapazes de explicar causas e consequências. Vejamos um acontecimento que tem feito o agendamento nos últimos tempos: o ébola. O ébola foi notícia a partir de março. O primeiro caso detectado com este tipo de vírus data de dezembro de 2013. Mas o contágio só começou a entrar nas agendas dos média de forma mais regular a partir de agosto de 2014, quando foram infectados europeus e americanos em território africano e a Organização Mundial de Saúde decretou o ébola um caso de emergência internacional. Em outubro, este surto ganharia um novo fôlego mediático com a transmissão do vírus na Europa, Espanha e nos Estados Unidos. A revista espanhola Tempo criou uma capa pintada a vermelho sangue com este tópico e começava assim a sua peça. A chegada do vírus do ébola era uma questão de tempo. O que não se esperava é que o lugar onde isto aconteceria fosse Espanha, e muito menos se esperaria que tudo se desse num hospital. Aí está como a realidade se desencontrou com aquilo que eram as estimativas das entidades sanitárias. Aí está como o mundo foi sendo refletido nos média de forma muito desencontrada, conforme as geografias em causa. Ficámos preocupados com a primeira morte nos Estados Unidos e na Europa. Remetemos para uma constrangedora espiral do silêncio as mais de 4 mil mortes que se registaram na África Ocidental. O ébola fez-nos perceber que mediaticamente existe um mundo que importa, o desenvolvido, e um outro que se atira impiedosamente para o esquecimento. Não é de encontros que aqui falamos, mas podemos nos circunscrever ao nosso país. O que sabemos nós verdadeiramente do ébola? Quais os sintomas? Quais as formas de tratamento? Lá vamos sabendo aqui e ali que houve um falso alarme do ébola no Hospital São João, JN 11 de outubro, que as urgências nacionais recebem pessoas com ébola, DN 11 de outubro, ou que uma professora foi agredida numa escola onde dezenas de pais acorreram devido a falso alarme de ébola, público 22 de outubro. Sabemos que o ébola existe, porque todos os dias os jornais, as rádios e as televisões falam nisso, mas sabemos muito pouco o que isso é, reagindo aqui e ali através de comportamentos de pânico. Desencontramos-nos com a realidade, porque também os média não fazem uma verdadeira conexão com aquilo que acontece. Disse no início desta minha intervenção que os média são sobretudo lugares de desencontro, por razões conjunturais e por variáveis estruturais. As primeiras importaria neutralizar a fim de dotar o jornalismo de mais qualidade, ou seja, de mais independência, de mais diversidade, de mais factos de interesse público, apresentados em narrativas atrativas, declinadas numa linguagem que fosse ao mesmo tempo inovadora e irrepreensível na correção gramatical. As segundas, as estruturais, manter-se-ão, porque estão
umbilicalmente ligadas àquilo que é o centro do jornalismo. Refiro-me aos valores notícia da ruptura, da imprevisibilidade, do inusual, valores fundadores do jornalismo que o transformam num espaço privilegiado de vigilância do poder e de escrutínio público. E isso, meus amigos, tem um incalculável valor. É claro que importa aqui também equacionar o jornalismo enquanto campo que abre janelas para a inovação, para o património material e imaterial, para o conhecimento científico, para marcas empresariais de sucesso, para vidas comprometidas com a solidariedade. Também é por aqui que se constrói uma espécie de cola do mundo que nos agarra uns aos outros enquanto nação, enquanto elos que partilham uma certa identidade nacional. Temos pouco este tipo de jornalismo, porque também nos falta uma visão que passe para além dos pseudo-eventos, assinaturas de protocolos, aberturas ou visitas oficiais disto ou daquilo, que se promovem apenas em função de uma potencial cobertura mediática. Que bom seria se hoje os médias se preocupassem, ou tivessem meios para se preocupar, com a vida que pulsa aqui e ali e que merece ser contada pela sua exemplaridade. Que bom seria se hoje os média se preocupassem ou tivessem meios para se preocupar com o importante em detrimento do interessante, ou pior, do engraçado ou do trágico. Claro que este jornalismo que se centra no essencial necessitaria de outras fontes. Precisaria, para começar, de desfazer esta espécie de confraria que tomou de assalto as secções centrais da imprensa ou o topo de alinhamentos das rádios e das televisões. Precisaria de dar mais visibilidade a interlocutores que sabem do que falam e não àqueles que apenas sabem falar não importa do quê. Aí estava o início de um caminho de mudança. Fazer uma revolução ao nível das fontes, dando prioridade àqueles que criam valor, anunciam a inovação, são o rosto da esperança de que poderemos dar a volta a tudo isto e criar uma economia mais empreendedora, um conhecimento mais avançado, uma realidade mais humanista. No fundo, uma expectativa de um mundo mais justo, mais equilibrado, mais generoso. Não é este mundo que os média refletem, nem tampouco o integram nas margens de agendas que se vergam a lógicas monotemáticas. Poder-se-á argumentar que será difícil perspectivar os média como lugares de encontro quando o mundo é feito de desencontros. É verdade. Mas nos interstícios daquilo que parece ser a lógica dominante, há histórias que valem a pena ser contadas pela sua singularidade. O invulgar é um valor notícia com grande rentabilidade na seleção noticiosa. Então olhemos também o invulgar centrados naquilo que acontece de positivo entre nós e que vale a pena refletir em discursos multiplicadores. O mundo não é hoje um lugar de encontro. Não é. Mas existe para o ser. Ora, os média devem estar atentos àquilo que impede que tal seja possível, atendendo simultaneamente a momentos ou espaços em que estes encontros acontecem. E, sendo únicos, são também propostas tentadoras para uma imparável réplica. Muito obrigada.